Bem-vindos à nave do Tempo Terra. Eu sou Vânia Temporini, Kensei 81, Dragão Cristal Vermelho. Você já sabe qual é o seu Kim? Lembra que seu Kim é muito além do que as pessoas quando iniciam nessa mudança de sincronização, né? Eu trouxe isso quando eu fiz a live do Paranormal, falei para vocês, vai lá, né? E olha o Kim. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, que quando você descobre o seu Kim, ele tem um mantra. No meu caso é dedico-me com o fim de nutrir, universalizando o ser. Selo a entrada do nascimento com o tom cristal da cooperação, eu sou guiada pelo poder do espaço. Isso é um código matemático. Se vocês virem uma frase embaixo ali, vocês podem inclusive resetar essa frase, porque isso é um programa de sabotagem do ego, porque o ego ele quer uma interpretação do que é um Kim. Então, um Kim pode ser um dia, um Kim pode ser a sua energia, um Kim pode ser o seu dia, um Kim pode ser 7 dias, pode ser 13 dias, pode ser 20 dias, pode ser vários ciclos, né? Como a gente trouxe no campo anterior dos ciclos tanto planetários como cósmicos, né? Pode ser você no seu microciclo, ali como uma energia vivente no planeta, você pode estar conectado dentro de uma roda maior, né? Que seria uma semana, que seria o epital, que é o poder do 7, que a gente recupera, né? O nosso poder do 7, porque aqui nessa esfera da vida fake news, vamos pensar assim, desconectado com a natureza, a gente perdeu o poder do 7. Tanto que nós contamos a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vice-versa. E na verdade, como nós que seguimos já, que já estamos conectados, essa frequência 1320, né? A gente fala Dali, que é o primeiro dia, que trabalha o chakra da coroa, que é onde a consciência superior ela ilumina o nosso campo, que é Dali. Depois Celi, depois dessa informação cósmica desce a Terra a gente, conecta a gente à Terra, que é Celi, que é o segundo dia. Depois ela vem para Gama, que é o terceiro olho. Então, a partir do momento que esse processo superior chega, ele nos aterra na chakra da raiz, e aí a gente pode ter uma visão cósmica, que é a partir do terceiro dia, que é Gama, né? Que são os plasmas, onde a Terra capta do Sol. Depois ele vem para Kali, que é o chakra sexual. Então, depois que eu consigo ter uma visão cósmica, aí sim eu consigo transformar as coisas, né? Só a partir de uma visão galáctica é que eu consigo transformar a vida na biosfera em obra de arte, que é a nossa energia sexual, que também foi corrompida a partir dessa visão, né? Tudo é energia sexual, né? A gente acha que energia sexual é só o sexo em si. Qualquer realização nossa, ela é a energia sexual que a gente manifesta no planeta. A gente emana do nosso corpo, é o nosso corpo que realiza, né? Ele manifesta dentro do corpo da Terra. Depois, né, que a gente manifestou, aí a gente vai para o chakra da garganta, que daí no caso é alfa, né, que é o 5º dia. Então é na hora que a gente realmente pode expressar o que tem de melhor dentro de nós, ou seja, de uma forma única. Eu sou uma unidade dentro da totalidade de tempo, mente, consciência e espaço, no meu centro, né, um dos meus centros de poder, que é a minha comunicação, onde eu posso expressar a minha unidade, ou seja, eu não tenho cópia, não existiria uma cópia da minha energia em nenhuma parte do universo, né, a não ser pedaços meus manifestados em consciências superiores, mas aqui ela é uma parte dessa consciência superior. Depois a gente vai para o nosso plexo solar, que aí é o 6º dia, que é o plasma radial Lime, que aí a gente encerra, né, os 6 dias. Então a gente está muito nesse ciclo dos 6 ainda, né? E o 6 ele diz assim: eu consumo pensamentos dualísticos como alimento. Então a gente está na Terra consumindo a dualidade para que a gente encontre dentro de nós o equilíbrio entre o nosso sagrado masculino e sagrado feminino. E como a gente se separou da natureza, só um lado do cérebro, que é o lado esquerdo, funciona. Então ele tem ali, né,
avança, 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 progresso, 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 né? Que chama civilização avançando. E a gente do nosso lado direito, que é o nosso corpo musical, né? O nosso corpo como uma manifestação, né? Biosfericamente falando, do nosso profundo feminino, que é onde a gente pode expressar. Vocês podem perceber que as grandes culturas do planeta, eles sempre tiveram manifestação na arte, na música, na dança. Então, isso é o que a gente vem perdendo, né? A nosso contato com o que a gente chama de AC, a consciência aboriginal. Por isso que nós falamos que o futuro é ancestral. E essa consciência do Tzolk'in nos conecta a essa consciência, desde as grandes culturas galácticas até a cultura da Terra. Porque a cultura da Terra, ela está conectada à cultura galáctica, e a cultura galáctica emana para a cultura da Terra para que todas as nações possam estar unidas. Tanto que nós seguimos, né? E a gente ancora também a bandeira da paz, né? Que foi marcado em todos os lugares do mundo, esse símbolo carrega em todos os lugares do mundo, que quando o visionário, né? O Nicholas Roerich, ele traz essa bandeira, né, como novo estandarte. Ele diz assim, né, onde a cultura a paz e onde a paz a cultura, que é uma forma da gente baixar nossas armas, rever as nossas prioridades como sociedade. Esse tratado é um tratado internacional que inclusive garante que a gente possa ter uma liberdade de expressão da nossa cultura, e isso vai unindo as pessoas. Então, só através da cultura a gente consegue unir os povos. E se a gente está cada um separado, né, perdeu a relação com a cultura, a gente perdeu a nossa conexão com o todo. Então, por isso que a gente vê aí, né, as guerras que a gente hoje consegue ver do lado de fora, são praticamente guerras culturais e religiosas, né, e de ciência. Então, vou trazer de novo aqui o Satish Kumar, que diz assim, né? O amor, ele precisa vir antes da educação. Então, se eu tenho o amor com a educação, eu tenho uma outra forma de lidar com aquele ser que está em processo de evolução e de aprendizagem. Se eu tenho amor na política, eu vou agir de uma forma para o bem da coletividade. Se eu tenho amor antes da ciência, é uma ciência que vai usar os recursos não para destruir a Terra, mas para poder trazer soluções mais inteligentes, superiores, para que aquela nova sociedade que está se formando, ela possa ser sustentada por uma energia superior. Se a gente colocar o amor na frente, né, de tudo, a gente teria outra condição no planeta. Então, nós desconectamos da biosfera, portanto, nós desaprendemos como é amar, porque a própria Terra, como uma curandeira, ela doa incondicionalmente. Está aí o próprio Sol, que não importa se você é rico, pobre, a cor da sua pele, ele nasce para todo mundo, ele não escolhe, né, a classe social, a cor da pele, ele vai aparecer, como por exemplo a água, como por exemplo qualquer, se a pessoa foi a pessoa mais maldosa do planeta, se ela plantar uma árvore, vai nascer, né? Se a intenção dela é colocar a mão ali e quiser que nasça, vai nascer, para vocês verem como a biosfera é amorosa. Então, a gente vive numa plataforma que é puro amor incondicional, e a gente não se consegue se conectar à Terra, então a gente também não consegue se conectar ao amor incondicional. Lembra que eu falei no outro episódio, né? A gente precisa ter amor a todos os reinos. Então, é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, né? Que são os humanoides, né? Hoje ainda nós somos considerados humanoides, né? Nós não somos humanos ainda, nós estamos aprendendo a nos humanizarmos. Por isso que quando vem a bandeira da paz, que é a esfera de cima do símbolo, a espiritualidade, as duas de baixo é ciência e arte, em torno da cultura da paz, unindo, né, de uma forma bem profunda mesmo, essas três coisas. Então, como a gente deixou de estar conectado com a biosfera, a gente está depositando o nosso lixo, ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue transformar em arte. Então, por a gente retirar recurso da terra, não retornar para ela,
a gente chama de lixo. Então, lixo é tudo aquilo que a gente não transformou em arte. Que eu volto lá para o que o Dr. Arguelles trouxe no manifesto da noosfera. Então, essas reflexões são reflexões bem profundas, mas que, ao mesmo tempo, se a gente muda a percepção do tempo, a gente começa a trabalhar dentro de uma outra forma de se relacionar com todo o meio da biosfera. Então, a gente até brinca, né? Fala assim, quanto mais galáctico você for, mais conectado à Terra você tá. Então, você começa a desenvolver o amor próprio, né? Que não é egoísmo. Assim que você começa, quanto mais amor próprio você tem, mais fácil você realmente fazer o bem para o próximo. Então a gente fala que o ego entra no sacrifício, que é servir ao próximo. Então essa entidade biológica que habita a biosfera, ela só tem uma função na biosfera, que é servir. Então a gente sai do trabalho, do tempo é dinheiro, para o tempo máquina, e a gente passa a servir. E esse servir é o seu ser vir a ser útil para o próximo, né? De alguma forma você utilizar a tua energia, como eu trouxe a energia sexual ali dos dias da semana, para isso. E aí você recupera o poder do 7, né? Que o poder do 7 é a nossa possibilidade de operar com a consciência cardíaca. E essa consciência cardíaca, que é o nosso próprio coração humano conectado ao coração do eu superior, que tanta gente fala aí do eu superior, que é o poder do 9, tanto que o nome Valum Votan, né, o Valum Votan, Pakal Votan, ele é o encerrador do ciclo. Então, cada um de nós aqui, nesse momento de ascensão planetária, estamos encerrando ciclos. Eu gostaria que vocês refletissem, né? Como é que está a vida de vocês? Percebam como a gente está encerrando ciclos. Cosmicamente, né, em linhas de tempo, nós estamos, entre aspas, no 12º andar dos 13, né, do circuito alfa e ômega, que a gente também mais para frente vai abrindo essas visões. Então, você, todos nós viemos aqui para ajudar a encerrar o ciclo. Que ciclo? Esse ciclo de desordem, esse ciclo de destruição. Porque como você começa a mudar essa frequência da 4D para 5D, então hoje uma parte dos humanos que a gente fala, né, 144 mil. Quem são 144 mil? São as pessoas que escolheram de forma consciente, né, olhar, assistir o filme que está passando e consegue interagir com a tela que está passando e consegue fazer o ajuste necessário que precisa fazer naquela tela, naquela cena. Então, cada um de nós que tem uma consciência planetária, a gente consegue atuar e intervir de forma totalmente consciente. Vou voltar aqui no Satish Kumar, que é o amor radical. Então, eu deixo de guardar para mim para atuar no poder do 12. Então, se a gente está no 12, no 12º andar de uma escadaria, vamos pensar assim, né, de uma escada de 13 andares, né, ou de 13 degraus, a gente cosmicamente estamos no 12º andar, que é compartilhar. Se não for para a gente compartilhar o que a gente tem de melhor, a gente adoece. Então foi o que o Satish também trouxe na palestra dele, totalmente alinhado, né, com a ordem cósmica, que é, se você tem algo hoje bom aí que você está fazendo, não é para você se isolar dos outros humanos, mas para você compartilhar com os outros humanos aquilo que você tem de melhor. Então a gente começa a ficar menos conectado com a desordem e a gente começa a perceber que aqui nós não temos perfeição, então a gente não busca perfeição aqui, a gente busca integridade. Aqui a coisa mais maravilhosa do ser humano é que o erro é a própria escola, né? A própria escola da Terra, ela ensina sobre o erro. Então não é ser perfeito, porque aqui não existe perfeição, mas existe o aperfeiçoamento do veículo corpóreo. Então nós estamos através do nosso corpo, que é 13, conectado ao corpo da Terra, que é 20.
sendo reorganizado ou reajustado biologicamente, por isso que os códigos matemáticos, eles são atualizações biológicas, porque o nosso humano, ele vem do sapiens sapiens para o homo noosfericus, que é o ser que vai ter totalmente esse órgão aberto, ou seja, a gente vai conseguir operar através da noosfera a consciência da terceira, né? Então os nossos órgãos sensoriais estão sendo ajustados. Podem perceber que muitos de vocês devem estar passando por alguns sintomas, como por exemplo o zumbido no ouvido, né? Às vezes uma sensação de sono. Por quê? Porque à medida que vai aumentando a frequência da Terra para uma dimensão superior, já que ela está viajando no hipertempo, no hiperespaço, passando da terceira para a quinta, todos os corpos que habitam a nave precisam ser ajustados. Então, por isso que a nossa sobrevivência não é biológica. A nossa sobrevivência é sobre a nossa multidimensionalidade, porque se a gente não lembrar da nossa consciência cósmica, lembrar que nós não somos daqui, mas nós estamos aqui, inclusive para poder resgatar a nossa própria alma, a soberania dela, e as nossas consciências superiores nos orientarem nesse caminho, a gente, entre aspas, pode ter uma morte da própria consciência da alma, que está entre a mente e a consciência. Então lembra que entre o tempo e a mente existe a telepatia. Então se eu estou conectado ao falso tempo, quando que a gente vai conseguir desenvolver telepatia? Não consegue. Então se eu não mudar a frequência de tempo para a forma natural, que são essas rodas dentro de rodas, né? Entender como é que funciona, entre aspas, né? Não gosto desse nome, mas eu vou usar para facilitar, relógio cósmico. Pensa que tem aí alinhamentos estelares nos ajudando para que esse tempo que é momento a momento, ou seja, a consciência contínua, eu não paro um pensamento. O pensamento, ele mantém o fluxo dele, porque a natureza da mente ela é vazia. A gente não consegue, se a gente tentar achar onde está o início da mente, a gente não consegue encontrar. Então, só navegando no tempo que a gente consegue perceber que essa mente, ela não está dentro desse corpo físico. E esses pensamentos que flutuam nessa mente estão vindo da onde? Né? São ondas que estão passando pelo aparelho, pelo cérebro, mas não necessariamente ela é seu esse pensamento. E aí, entre a mente e a consciência, existe a alma, e que é a parte moral. Então, como a gente perdeu a conexão com a mente 2, que é a mente quadridimensional, a gente perdeu a conexão com a moralidade. Então, a gente tem desvio da norma, desvio da conduta. E aí, entre a consciência e o espaço, né, que se forma a comunidade, a gente não consegue compartilhar. Então, se o nosso espaço está apertadinho, a gente está vivendo só no nosso mundinho, né, escondido ali, vivendo só dentro da nossa bolha pessoal, né, meu mundo, minha casa, minha vida, minhas coisas, de uma forma um pouco egoísta, a gente não compartilha, a gente perdeu essa conexão com a comunidade, porque ela é de uma ordem dinâmica, ela acontece naturalmente. Podem perceber que a gente tem uma necessidade de estarmos juntos, né? Construindo juntos. A gente aqui sozinho, a gente não faz absolutamente nada, né? A gente precisa de uma consciência coletiva para a gente poder realmente formar uma nova consciência. Eu sozinho não consigo fazer nada. Se eu não estou aqui com vocês, a gente não vai se unindo, vamos pensar assim, tecendo. Então, por isso que é o projeto da ponte arco-íris. O conhecimento são pontos soltos. Quando a gente aceita viver a experiência do conhecimento, ou seja, experimentar o conhecimento, a gente põe na prática. Por isso que eu tenho lá uma página chamada Tzolk'in na prática, né? Eu mostro para vocês como esses códigos matemáticos, eles funcionam dentro da consciência planetária, porque à medida que a gente vai acessando consciências maiores, a gente vai entrando em contato com seres de luz integral, ele ajuda a gente a resgatar nossa soberania, que é resgatar o poder do 9, que é Pakal Votan Valum Votan, o coração dos 9. Então a gente forma o poder do 7, Dali, Celi, Gama, Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Lime, Cílio, que é o 7,
né, que é o 7º dia, que é o poder do coração, que é o dia que a gente une toda a nossa força humana a partir da formação de uma união. Então a gente bate, entre aspas, por um único coração cósmico, que é o próprio coração da Terra. E aí a gente acessa consciências superiores, onde 3 poderes são resgatados, que é o poder da Trindade. Então o homem que alcança o 7 une com o 3, o poder do 3, o poder da Trindade. E aí a gente começa a operar a partir dos 10 mandamentos, e aí a gente começa a carregar a profecia. Então eu carrego uma parte da profecia, cada um de vocês aqui carrega uma profecia, porque nós somos exploradores e navegantes do tempo universal. Então vou pedir para que a gente respire um pouco, né? Que eu falo que assim, a gente vem aqui transmitindo uma mensagem dentro da história cósmica. A nossa função, inclusive, é alinhar, né? Costurando, né? Criando pontes. Então, quando a gente tem peças soltas e o tempo artificial lhe deixou dúvidas, né? Como se tivesse ali um roubo do tempo. Tanto que vocês vão falar, né? Teve o roubo do tempo. Os maias falavam sobre isso. Como a gente tem ciclos grandes, a cada 52 dias, 52 anos, 52 mil anos, acontecem grandes mudanças planetárias. Por isso que tem lá a história lá do como é que chama? Lá, o fim do mundo, né? Os maias sabiam que aquilo era o encerramento de um ciclo, começaria um novo ciclo. Então, é urgente que a gente mude a forma de ver o tempo, de ver a consciência do planeta, e que para que a gente compreenda qual é o papel da ascensão mesmo. O que é ascensionar? Se eu não me escolhi e eu não conecto com essa informação superior, resgatando o poder do 3, então primeiro eu preciso sair do 6, no 666, né, desse ser humano que está à deriva, e resgatar o poder do 7, ou seja, começar a trabalhar diretamente com o chakra da coroa, que aí através do chakra da coroa, abre o coroa da coroa e o raiz da raiz. Então a gente tem mais 2 chakras complementares, que é o chakra da terra, que é o raiz da raiz, e o coroa da coroa, que é o chakra da consciência cósmica, como se fosse uma pequena janela que a gente estivesse olhando ali no buraco da fechadura para poder começar a abarcar consciências maiores vinda desse poder do 3, né? das 3. Então, as consciências, inclusive cetáceas do planeta, né? Os golfinhos e as baleias, elas são consciências adâmicas, são consciências que ajudam, inclusive, a sustentar. Podem perceber ali, se a gente vê, às vezes, alguns vídeos das baleias ali fazendo aquele círculo, a sequência de Fibonacci ali no mar. A gente viu várias, né? As pessoas acham incrível isso. Por quê? Porque elas estão sinalizando para as civilizações avançadas como que está o campo planetário, né? Vamos pensar que os golfinhos são os policiais nossos aqui, né? Que ajudam a mapear para onde está a consciência humana caminhando, e as baleias, elas ajudam a mapear o campo planetário. Então, enquanto uma consciência ajuda a perceber, né, como é que está se a gente está evoluindo ou não, tem uma outra consciência, que a gente chama de consciência oceânica. Por isso que dentro da lei do tempo, nós temos 5 ferramentas. A ordem cíclica, que são as 13 luas de 28 dias. A ordem sincrônica, que é 13 e 20, então 13 e 28 é a ordem da biosfera, 13 luas de 28 dias, onde o ciclo se encerra 25 de julho, que é o alinhamento com Sírius. Depois nós temos o 13 e 20, que é essa consciência universal cósmica, o ser humano 13, as 13 articulações principais com os 20 pontos de distorção natural do planeta. A gente tem aí zonas de distorção de tempo. Aí depois nós temos o que nós chamamos de telectonon, que é o tubo falante da Terra, onde a gente alinha os 10 planetas, inclusive Maldek, que é um planeta que a gente também não olha para ele, mas hoje ele é um cinturão de asteroides. Então a gente tem dentro do ciclo alfa e ômega, vamos pensar que a nossa galáxia aqui, ela também inspira e também expira. Então a gente tem uma conexão direta com esses planetas, influenciando inclusive o nosso campo, né, planetário e coletivo. Por isso que a gente também recebe
as influências desses 10 planetas, que a gente também pode falar isso num outro episódio. E aí a gente depois tem o Runabiku, que é a nossa conexão com a fonte central da galáxia, que é o sexto Sol, né? O quinto Sol, o sexto Sol, que a gente vai falar ali que o Sol também está girando ali em torno de Alcione. Então por isso que os maias sabiam, né? Chamam de Runabiku, que é o centro galáctico. E depois a gente tem o sincronotron, que é o que nós temos de mais avançado em tecnologia hoje no planeta, para que os nossos cérebros sejam atualizados para acessar esse campo da nosfera. Então, se eu precisar me conectar, eu e a Terra somos um só corpo e uma só mente, eu preciso, entre aspas, desbloquear, né? Que nem vocês pegam um celular ali, que vocês ganham um chip novo para poder ligar para as pessoas. O nosso chip, que é o perceptor holomental, ele vai precisar para a gente poder, inclusive, se comunicar com civilizações mais avançadas. E tem pessoas aqui no planeta hoje que têm comunicação telepática tranquilamente com outros seres, como sempre existiu na Terra, só que isso vai aumentar para que a gente possa ter essa telepatia totalmente aberta nos próximos anos do planeta. Então, por isso que a gente fala que nós estamos participando de um projeto teste da Federação Galáctica, que é aprender como instalar esses códigos matemáticos para a gente poder desenvolver a nossa telepatia. E aí sim a gente tem uma nova era, né? Nós estamos dentro de toda a história cósmica, nos primeiros 20 anos dos 140 anos, aonde todo esse processo vai acontecer. A maioria de nós talvez não esteja mais aqui para ver isso acontecer, mas nós estamos participando, consciente ou inconsciente, né? Existem 4 grupos muito claros. Tem aqueles que querem ver, participar, aprender, agir. Tem aqueles que já estão trabalhando para tudo isso, mas de forma inconsciente. Tem muita gente fazendo trabalhos lindos no planeta. A gente precisa parar de olhar só para as pessoas que não estão fazendo, mas a gente tem muita gente que está muito na sua ali trabalhando para a reconstrução do planeta, ou percebendo já acontecendo. Tem as pessoas que só querem ter esse conhecimento, mas não vão fazer nada com esse conhecimento, como com qualquer conhecimento, só tem o conhecimento solto, não vive a experiência do conhecimento. Então aí as nossas mentes aí lotadas, entupidas de informação sem uso, e acaba ficando doente, né, com os tal dos burnouts que a gente tem, onde tudo, um monte de informação sem conexão, ela pode esgotar o aparelho mental humano. E tem aquelas pessoas que realmente, as almas que não vão se conectar com isso, e tá tudo certo. Então, esses 4 grupos, né, o Dr. José Argüelles deixou isso também claro para nós, a gente não tem que se preocupar. A gente quer saber aqui, nesse segundo episódio, como é que tá isso para você. Se você quer estar nesse trabalho de forma desperta, consciente, e se você também já está trabalhando para que o planeta evolua junto com a totalidade, a gente também precisa começar a se unir, né? Sair das nossas bolhas pessoais e juntarmos os nossos servires para fazer a mudança que a gente quer ver no planeta. Então, finalizo aqui o segundo episódio e nós nos vemos no próximo episódio, entrando mais um pouquinho aí agora na história cósmica e na nossa história também planetária. Sou Vânia Temporini e assim falei com muito amor em Lakesh.